Em nome de Allah, louvado seja Allah, que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Entramos na vossa casa desta feita para trazermos mais um programa Ilamil Islam. Programa este que é expressamente do canal Zamdawa. E hoje trazemos mais um tema com o nosso especial convidado, o nosso Ustad Kursi Hafidahullah. E desde já saudamos-lo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, como está? Alhamdulillah, na graça de Allah. E entramos em sintonia desta feita com os nossos internautas para nós trazermos mais uma informação do Din. E hoje vamos falar dos jogos de azar. E o nosso internauta não saia daí, acompanhe o nosso programa. Nós trazemos o melhor da informação em relação ao Islã. Isto te vai levar a ti para a vida toda. Então acompanhe o nosso tema e que desde já não irás se arrepender, inshallah. Indo concretamente ao nosso tema, vamos começar com as perguntas. Primeira pergunta que nós temos em antena: o que são jogos de azar? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man istanna bi sunnatihi wa qatada bi hadihi ila yawmiddin, amma ba'd. Jogos de azar, primeiro dizer que o próprio nome traz o sentido daquilo que é. São todos aqueles jogos que seja no seu princípio ou dentro do evento, ou seja no fim do acontecimento, no fim do assunto, que trazem problemas, que trazem confusões e que causam inimizades, ódios, rancores. Tudo isso, desde que seja um jogo deste gênero, com esses caminhos, até aí, esses são jogos de azar. Seja lá uma brincadeira conhecida como brincadeira, mas exatamente ter parcelas naquele jogo, seja no princípio, ou no fim, ou no meio, das partes de confusões e tudo aquilo que traz inimizade no seio da sociedade, até aí já são jogos de azar. Mashallah. E nós temos aqui outra pergunta. Por exemplo, nem todos os jogos chamados de azar é porque trazem confusão. No fim, a pergunta diz assim: por que foram chamados jogos de azar se nem sempre há disputa ou confusões dentro, no início, no meio ou no fim do jogo? Mas também são chamados de jogos de azar. Ala kulli hal, a essência do assunto leva a ser jogo de azar. Primeiro dizer que a causa daquela coisa toda, a causa de uma certa proibição, então, desde que tenha aquela causa, seja lá no princípio, seja, estou a falar dos primeiros dias que Allah proibiu, então, desde que tenha essa causa, seja lá, depois vir mudar num tempo as suas causas, mas enquanto é uma exatamente que já está proibida, já está condenada e tem certas características, que essas características levam a ter, neste caso, a ter coincidência naquilo que foi mencionado, seja no Coran, seja no Hadith, ou seja, tudo aquilo que causa. Então, nem todos os jogos de azar trazem problemas, mas é que todo tipo de jogo que é de azar, então, sejam problemas visíveis ou invisíveis, não faltam esses problemas. Agora, quando falamos de uma coisa qualquer proibida, na sua essência, através de alguns acontecimentos, de algumas causas que causam esta proibição, então, por mais que a pessoa, num certo momento, num tempo pequeno, vamos supor que o geral daquilo é a confusão, mas num certo tempo, ou dia, ou semanas, não criam confusão, sabendo que o geral daquilo é confusão, então é chamado de jogo de azar. Isso é que nem alguém me perguntar, dizer, agora, a razão da proibição de bebida alcoólica é que existem prejuízos. Além disso, muda a mente, mas você pode dizer que, olha, existem pessoas que bebem e ainda continuam até a trazerem boas ideias, mas o problema aqui não é dessa pessoa aí que não ficou grosso, embriagado, mas o problema é que exatamente a essência desta tal bebida traz esses problemas. Então, essa pessoa, se calhar, pode se sentir
que é uma pessoa que tem um certo defeito. Veja só, tem uma pessoa que bebe, mas ele não se sente como se sentem os outros, só bebe, fica normal, só muda uma pequena coisa. Então, para ele pensa que tem um certo defeito daquilo, porque ele não está como ele queria e como exatamente a bebida resolve. Então, esta razão, esta causa que levou a bebida a ser proibida, então, mesmo a pessoa vir beber só um toque apenas, ou seja, vir beber uma gota apenas, essa gota dificilmente vir mudar, alterar a sua ideia, alterar a sua mente. Mas, como a causa da proibição deste assunto leva até lá, então, por mais que use de que posição, que forma, isso tudo te leva a cometer o pecado. Da mesma forma, também jogos de azar, exatamente o ser e o estar desse jogo é azar. Existe lá o azar, existem lá problemas. No meio, seja no fim, seja no meio, seja no princípio. Por mais que aconteça num dia Y, e depois as pessoas saírem dali exatamente de uma forma normal, mas exatamente dentro deste jogo, aprofundando esse jogo, existe lá um problema. Só na visão da pessoa, pode achar que como ontem salvei, hoje salvamos, e esse ano não há problema, achar que exatamente não é isso que foi chamado de confusão, não é? Inshallah. Então, o que pode nos dar a entender, não só esse azar é um aparente. Não só. Certo. Este chamado jogo de azar não é porque logo que termina o jogo as pessoas se batem, se abrabatam, outro faz isto ou aquilo. Não só por então, pode existir prejuízos aqui, ou esse azar pode ser um azar não visível. Muitas das vezes é um azar visível. Certo. Este é o primeiro ponto. Muitas das vezes é um azar visível. Mas existe um outro azar. Os prejuízos serem mais do que os benefícios dessa coisa. Esse também é um outro azar. Porque nós, na nossa vida, é que temos, primeiro, estamos no dunya, segundo, estamos no akhirah. Aquilo que te prejudica nessas duas partes, você vê que essa parte não me prejudica. Mas enquanto te prejudica numa outra parte, então tens que saber que existe um azar aí. Exatamente. Então, pode este azar ser de uma parte, quer dizer, uma parte profunda que você, para saber e conhecer este tipo de azar, você tem que aprofundar tanto, ou pronto, tem que só acertar num certo dia, mais cedo ou tarde, é uma coisa que vai te trazer um resultado de azar. Pode o azar não acontecer naquele tempo, mas um resultado de azar. Então, a partir daí já entra nesse sentido, já torna a ser azar, jogo de azar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: يسألونك عن الخمر والميسر. Eles te perguntarão acerca de bebida alcoólica, assim como jogo de azar. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Você tem que dizer que nas duas coisas existe prejuízo e existem coisas que beneficiam pessoas. وإثمهما أكبر من نفعهما. O que acontece é que o prejuízo que se encontra aí e o benefício, então o benefício é baixo. O prejuízo é mais do que os benefícios adquiridos neste assunto, neste caso. Então, a partir desses prejuízos que superam, a partir desses azares que superam, por mais que tenham certos benefícios, ou certa paz, paz, aliás, quero dizer, ou certa paz num dia, ou numa hora, num segundo, então não significa que azar está fora nesse caso do assunto, ainda está desligado. Não. O azar ainda você está na sua traje e está dentro deste evento, qual vocês estão presenciando, exatamente envolvido. Certo. Nós queríamos tomar uma atenção, aliás, eu quero tomar atenção aos nossos internautas que o azar referenciado nesses jogos não são só aquilo que nós convivemos neste dunya. Pode encontrar o azar lá onde nós vamos. Então, aparentemente, nós podemos dizer ou ficarmos entretidos naqueles jogos porque nos traz benefícios aparentes, mas saibamos que vamos colher frutos amargos na vida do além. Indo para outra pergunta, Sheikh, temos há pecado em qual dos resultados? Sabemos que nos jogos há vitória e há derrota. Então, onde é que é o pecado? Wallahi alhamd. Quando falamos de jogo, dizer que há vitória e a derrota, exatamente. Dos dois lados há pecado. Há pecado. Por quê?
onde é que a vitória saiu? De onde é que saiu? Depois, a derrota. Derrota através de o quê? Através de que prática? Derrota sai com a vitória dos outros. E a vitória sai com a derrota dos outros. Então, é da mesma panela. A diferença é que essa é a água. Pronto, a diferença é que essa é panela e essa é tampa, mas tudo também está ali. Está dentro da E panela. está dentro ali. Então, pronto, nós podemos, quando chamamos algo de carinho, então, não porque não existe ali cebola, não existe ali óleo, mas tudo ali, quando se junta, chama-se carinho. É chamado de carinho. Certo. Exatamente. E temos aqui a outra pergunta. Temos aqui outra pergunta. Pode-se considerar procura de risco, referindo-se deste tipo de prática? A Allah, pessoa dizer, epa, esse é meu risco, irmão, eu consigo sobreviver através desses jogos. Podemos chamar isso que é procura de risco para sustentar a família? Allah subhanahu wa ta'ala responsabiliza. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Vocês devem consumir daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-vos. O que é rizq? Rizq é algo que alguém foi concedido, algo que alguém foi dado. É chamado rizq. Então Allah disse: مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, aquilo que Allah vos deu como rizq. Aquilo que Allah vos deu, vos concedeu. حَلَالًا طَيِّبًا, de uma forma halal, boa, limpa. Então, não pode ser de uma via suja. Halal ilícito. Halal ilícito neste caso. Pois. Bom, todo halal é lícito, não é? Não, Porque... eu referenciei este termo halal porque há pessoas que podem não perceber o que é halal. Ok, exatamente. É apenas então, isso. estamos aí, exatamente. Sim. Então, nesta parte, quando falamos de algo halal, não é na nossa visão, porque nós podemos reparar comida e ser uma comida bem preparada, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala é uma comida podre. Então, halal, tudo aquilo que a pessoa acha de ser bom, mas enquanto Allah subhanahu wa ta'ala detesta e só você acha de embelezar de acordo com a sua, quer dizer, o seu ver, então essa coisa perante Allah subhanahu wa ta'ala é podre. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Não existe nenhuma criatura aqui na terra, a não ser que a responsabilidade do rizq desta criatura está com Allah subhanahu wa ta'ala. A responsabilidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah disse: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quem tem medo de Allah, Allah vai lhe dar uma saída. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah vai lhe sustentar, vai lhe dar rizq do jeito que essa pessoa não espera, não imagina. Então, se for dessa forma, e Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Vocês devem se espalhar na terra e procurarem daquilo que é dádiva, em favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Rizq que Allah subhanahu wa ta'ala vos deu. Rizq que Allah subhanahu wa ta'ala espalhou. Então, para entender-se que todo tipo de rizq, toda via que você vai usar, sendo uma via que Allah estranha, então não seja uma causa de como servir de defesa. Neste caso, você fugiu daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse vos concedeu. Bom, sabemos que Allah criou o mal e o bem, mas dentre essas coisas, não há meios de como você dizer: epa, eu para cometer shirk é porque existe, se Allah não quisesse, eu não... Mas Allah odeia. Allah odeia, detesta e proíbe. Isso significa que automaticamente você está a desmentir daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu. E não só, você está a desconfiar daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Então, mais ou menos isso, dizer que o rizq, não só usarmos o nome, mas também repararmos qual é o sentido que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe, exatamente. Não. Mashallah, existem outros tipos de jogos, por exemplo, em que não há investimento. Você não aposta nada, não deposita nada, mas apenas só vai no jogo para tentar ganhar, não é? No caso, por exemplo, temos um jogo onde você não deposita absolutamente nada, não tem nada você a gastar, mas só pronto, vai ali, tenta a sorte. Ali só espera-se ganhar, não se investe em nada para você perder. Esse podemos chamar de jogo de azar? Bom, primeiro, se for um jogo, tem que existir alguns pontos ou que condenam como provas claras, a partir do Corão e Sunna, ou então que tenha características, e essas características são estranhas, que já foram mencionadas. Então, primeiro, temos o jogo que o Corão proibiu. Temos o jogo que o Hadith proibiu. Segundo, temos o jogo que Corão e Hadith não proibiu, mas exatamente o Qiyas. O Qiyas Sahih.
Ideia exatamente moral, mas aprovada no Islã. Essa ideia tem que ser a partir dos sábios, que vão trazer essa ideia apurada com os sábios. Depois temos um jogo que este jogo impede as pessoas a cumprirem a obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse jogo também, apesar de não ser um jogo que já está condenado no Corão e no Sunnah, então também vir a ser haram. Por ser algo que impede as pessoas a cumprirem daquilo que é a obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. 3 ou 4, é todo aquele jogo que este jogo sempre cria confusão. É aquele todo jogo que sempre este jogo cria confusão. Cedo ou tarde, mas sempre cria confusão. Quer dizer, um número maior das pessoas naquele jogo é só confusão. E não só, trazerem palavras também estranhas. A partir daquele jogo, existirem palavras estranhas, como insulto por aí. Então, esses todos os jogos aqui, apesar de a pessoa não encontrar a evidência clara que proíbe, que impede, então, mas a partir das suas características estranhas, qualidades sujas, e todos esses jogos vão no mesmo nível, no mesmo grau. Então, dizer que... quase esqueci a questão. Não, eu dizia que aqueles jogos onde não há investimento. Ok. Aqui, primeiro é uma coisa. Dizer fazer coisa X, eu te dou. Sim. Fazer coisa X, se você conseguir, eu te dou coisa X. Isso aqui não há problema. Se você conseguir, por exemplo, eu dizer que, olha, se você correr daqui até a mesquita, então eu te ofereço isso. Isso aqui não há problema. Agora, se for algo que vem dos lados, este tira 100, este tira 100. Esse já é um outro problema. Este é um problema grave. Aqui já não é aquela forma que o outro agiu. Aqui já é uma outra forma, que um grupo está nesse lado, outro grupo está desse lado. Agora, se for um jogo sem investimento, então alguém diz assim, ou talvez pode ser assuntos que têm a ver, como dizer, com via eletrônica, como outros usam lá. Sim. Exatamente. Então, você joga, perde, depois dali, aqui tem que existir uma condição. Se for que eles usam como se fosse uma oferta, você não está a tirar nada para eles. Então, como se fosse uma oferta que criaram, dizer que, epa, se você conseguir coisa X, então vamos te dar isso. Mas desde que não seja algo de dados. Mas podemos entrar um exemplo muito prático. Nós temos um jogo de roleta. Eu quero primeiro referenciar aos caros internautas que o nosso chefe tem deficiência visual, para os que não conhecem. Então, há exemplos que nós queremos trazer com clareza porque ele não pôde enxergar as coisas quando nós estamos a mencionar assim de forma direta. Então vamos trazer exemplos claros e este exemplo que eu quero trazer desse já. Temos um jogo da Movitel. Aquilo chama-se Abana. É uma espécie de uma roda que gira. Então naquela roda tem espaço. Você ganha 100, você ganha 200 megabytes, ganha 500 megabytes, ganha 10 gigabytes, ganha isto, ganha aquilo. Também tem espaço de perder. Você não perde, você perde aqui, perde ali. Então, é apenas você ativar dados. Ligar dados da internet. Não importa se você tem megas ou não tem. Mas basta você conectar dados. Se você tem megas também não funciona, se não tem megas também funciona. Então, a situação de você girar aquela roda. Você toca, abana o seu telefone, aquela roda gira. Então, onde cai você recebe essa recompensa. São mensagens. Então, este tipo de jogo é um jogo de azar. Nós não sabemos aparentemente o que eles ganham, porque você mesmo tem megas, mas só tem que ativar dados, mesmo que não tenha megas lá. Ok, não sabendo o que eles ganham, aqui existe um pouco de deficiência do assunto. Certo. Exato, mas pronto, enfim, respondendo pelo menos aqui no princípio, sem meter a eles o que eles ganham, o que eles perdem. Pelo menos metendo aqui no início, isso é como se fosse dizer que, olha, faça assim. Então, o dizer que faça assim, eu posso dizer pela boca. O dizer que faça assim, eu posso dizer como posso fazer como um sistema. Então, se alguém dizer que, olha, faça assim, se caso conseguir aquilo, então você ganha coisa tal. Se caso conseguir aquilo, você ganha coisa tal. Quer dizer, se você conseguir fazer isso aí, eu te ofereço isso aqui. Ou dizer, então, vocês os dois querem fazer isso aí, conseguir, eu dou isso aqui. Isso tudo está no mesmo caminho. Aquilo que eu dizia aqui,
algo que vem de um lado, já que não serve como aposta de um lado, esse lado, mas esse outro lado. Então, esse aqui vem num caminho, dizer que, olha, se você faz coisa X, você conseguir, eu te dou isso. Se não conseguir, não te dou. Esse aqui não está no grupo desses jogos de azar. Então, este tipo de jogo aí, sem meter a eles, pelo menos até aí, então não há nenhuma causa. Agora, o que eles exatamente fazem, o que não fazem, o que perdem, o que não ganham, isso não temos conhecimento do assunto. Talvez esse é um assunto raibe, um assunto distante, que nós não sabemos. Mas exatamente termos aqui só o que eles fazem aqui. Então, até aqui, pelo menos nesta parte, não está no grupo de jogos de azar. Mas aqui tem um porém. Sim. O porém qual é? Se fosse só abanar o telefone, podemos assim dizer. Mas neste abanar o telefone, tem que estar com dados ligados. Então, vamos dizer que eles não ganham mesmo absolutamente nada? Neste caso, aqui existe uma condição para você abanar o telefone. É estar ligado à internet, mesmo que não tenha dados. Mesmo que não tenha dados? Sim. Wallahu a'lam, dizermos que só vamos pegar no hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Dá' ma yaribuka ila ma la yaribuka". Deixa de fazer o que te põe em dúvida e faça aquilo que você tem certeza. Então, o meu conselho para essa questão é a pessoa abster-se até que tenha certeza exatamente do assunto. Certo. Exato. E a outra pergunta que nós temos aqui. É chamado jogo de azar quando envolve valores monetários ou mesmo troca de produtos? Qualquer sentido. Qualquer coisa que vão fazer em troca de uma coisa, esse é jogo de azar. É jogo de azar. Isso já aposta de uma coisa qualquer. Certo. Exato. E os bens adquiridos a partir deste jogo podem servir para dar como sadaqa? Até com um momento. Só para vermos dizer que nós muçulmanos sabemos a questão de mahar. Certo. Sabemos que o mahar não é só dinheiro, mas é uma coisa valiosa. Desde que seja algo valioso, já sabe que essa coisa vai lhe valer. Então, essa também que vai levar sendo produto, ser o que é uma coisa que vai lhe valer a partir daquela prática. Então, pelo menos não é dizermos que é só questão de dinheiro. Não. E estava a dizer, os bens adquiridos a partir daquele tipo de prática podem servir como sadaqa? Você pode dar como sadaqa? Pronto. Você sabe que eu ganhei esse dinheiro aqui de uma maneira ilícita, pelo menos vou dar aos irmãos, seja lá como for na mesquita, seja lá qualquer irmão carenciado. Não pode dar sadaqa porque é um valor haram. O valor é haram e você não pode não pode levar este valor ou este tal produto e oferecer a alguém em nome de sadaqa. Não vai ter recompensa também. Só que vamos supor que você foi dado com alguém e você não sabe. Depois deu sadaqa e vem saber mais tarde. Então o seu sadaqa já valeu. Certo. Exatamente. E aí houve a antecipação da pergunta que vem, porque a pergunta seguinte diz assim: qualquer indivíduo que conheça a proveniência deste valor pode receber como oferta? Receber não. Só pessoas que estão numa situação extrema. Mas normalmente uma pessoa sabe que isso aqui é haram, isso aqui não dá, isso aqui é haram, então ele tem que se afastar. Seja a pessoa que adquiriu e seja a pessoa que está para receber. Então, sabendo que isso aqui é haram, essa pessoa não pode levar este valor ou este tal produto servir de consumo e nem levar também para a sua casa servir de consumo a sua família, nesse caso. Seja ele, seja a sua família, ele sabendo que isso é haram. Isso é que nem você saber que isso aqui é haram, roubou esse aqui e depois você ir comprar aquela coisa ou aquele produto com ele. Os dois estão no mesmo grupo. Aqui não há ninguém que vai se desculpar, dizer não, é que eu comprei com um dinheiro halal. Não. Aqui é que você foi comprar algo estranho. Isso é que nem você comprar uma coisa podre e você começar a consumir, dizer não há problema, porque o dinheiro era novo. Mas o que você está a comer é podre. Uma coisa podre que não tem interesse. Então, é a mesma coisa também. Você sabe que isso aqui é haram. Então, não pode consumir só porque você não estava sabendo, tendo certeza que esse assunto é um assunto estranho. A não ser em situações extremas, que essas situações seja possível você levar este tal produto ou este tal valor. Nessas situações, você pode levar. Como exemplo, existem exatamente pobres pessoas que
pronto, não tem o que comer, o que consumir, o que fazer. Mas existe aquele valor, você pode dar a ele como uma porta de como salvar a essas pessoas. Certo. Não. E uma mulher sabendo que o meu marido vive desta atividade, ela pode negar a provisão de casa? O marido comprar arroz, ela sabendo que o meu marido não tem outra atividade. Nós sobrevivemos aqui em casa através desta atividade, mas chegando uma informação destas para ela e ela dizer: este arroz que você comprou, se eu com aquele dinheiro na minha casa não chega, ela pode agir assim? Essa mulher pode agir porque o ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala é para ambos. Então, esta mulher pode agir e existem momentos que ela pode não agir. Normalmente, ela tem que agir, tem que ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, se for que é uma mulher que não tem como, nem como, quer dizer, não tem formas, possibilidades de como ter um outro consumo, aí já volto para a resposta já que passou. De necessidade extrema. De necessidades extremas. E temos a outra questão só para sustentar esta. E se o homem diz, tá bom, como você não aceita o que eu trago haram, então que procure o halal para você consumir nesta casa. É que esta mulher, ela foi levada na casa dos pais. Porque aqui há a diferença entre na casa do marido e na casa dos pais. Na casa dos pais, toda criança que o pai traz o rizq a partir de uma via haram, a criança tem dois caminhos. Primeiro, se tem possibilidades, não pode levar. Está proibida a levar. Se não tem como, esta criança não tem culpa, pode consumir mesmo sabendo que é haram. Estou falando na parte dos pais. Mas na parte do marido, essa senhora, esta mulher, tem que saber que os exames até agora estão a andar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala examina cada um de acordo com o seu nível do iman e dependendo do sítio também que a pessoa está, o fitna que exatamente espalha-se naquela zona ou naquele lugar. Então, essa mulher tem que ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala e confiar a Allah subhanahu wa ta'ala e preferir sair daquela casa do que sempre consumir o haram, porque isso é uma coisa que vai causar os dois a entrarem no Jahannam, no fogo infernal. Então, o que aqui deve se entender é uma criança que está na casa dos pais e não tem como, essa criança pode consumir o que traz o pai, do haram neste caso. Agora, se for que essa criança tem como, vamos supor que tem sítios de onde consumir, tem possibilidades, isso não pode levar aquilo que é do haram. Agora, a senhora está na casa do marido, esta senhora aqui não pode pegar algo do haram, a não ser que exatamente esteja numa situação em que ela já extrema, exatamente, ela já não tem onde mudar, mas pronto, Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem rahmat, tem pena, tem misericórdia, e esta senhora, o melhor é se afastar desse homem e do que manter aí dizer não tenho como, porque tem onde saiu. Ele saiu na família, saiu da sua família para aquela casa. Então, o melhor é essa mulher é se afastar e sair totalmente e não pode consumir daquilo que o marido traz. Porque existiram mulheres que aconselhavam o marido quando saía, de que, olha, nós vamos suportar a fome, mas não vamos suportar o fogo infernal. Então, neste caso, a senhora não pode levar aquilo que é do marido, sendo uma riqueza ou algo do haram. Bom. Certo. E nos últimos momentos, somos desafiados com a internet. E que a partir da sua casa você pode acessar qualquer cassino, seja em Portugal, Brasil, onde quer que você tenha capacidade de acessar, fazendo apostas virtuais. No nosso país, certamente temos jogos que não vou conseguir aqui mencionar por causa da sua diversidade e diversificação. Então, temos, por exemplo, o Aviator, temos o Betway, temos o Betieto, temos outros jogos virtuais em que envolve apostas de valores monetários e em função disso você ganha valores monetários ou perde. Assistimos pessoas, assistimos jovens, assistimos muçulmanos que estão envolvidos nessas situações e até a partir desses ganhos, dessas recompensas que eles adquirem, fazem negócios, levantam mansões, a família toda está envolvida naquela situação toda. E sendo esta situação, Cheikh, qual deve ser o posicionamento deste assunto? Porque você senta em casa, não se envolve com ninguém, está no seu canto, aquilo que eu trazia logo, aquela pergunta no princípio, que só é chamado jogo de azar porque as pessoas estão envolvidas em combates, em discussões. Você está no seu quarto, no seu telefone, apenas um telefone smart, prontos. Você já está em Portugal a apostar, está em Angola a apostar, já está no Maputo a apostar, já está em Moçambique a apostar, em qualquer tipo, em qualquer canto do mundo.
você está envolvido nessa aposta. Então, qual pode ser a situação esta calamidade que afeta a sociedade muçulmana? Porque nós estamos a falar de muçulmanos porque, para outros lados, talvez pode não ter nenhum impacto, mas a sociedade muçulmana em geral. Aquilo que eu dizia que, quando se fala de azar, não é só na sua visão. Pode ser azar sendo aprofundado, algo aprofundado, mas ser encontrado lá azar. Depois, ter características daquilo que é azar. Agora, um muçulmano sentar e estar a apostar, seja a partir de que via, seja pelo telefone que ele tem lá, seja qualquer via que seja lá, mas tudo aquilo que entra e murahana, apostas, é uma das coisas proibidas e condenadas. Nesses jogos também, todo jogo também que existe a aposta, ou toda questão que existe a aposta, a não ser 3 questões que eu também não posso mencionar cá hoje. Então, mas não posso mencionar porque esses aqui também dificilmente aqui no nosso país já acontecer. E outros também podem não conhecer. Mas pode acontecer porque nós estamos a crescer cada vez mais. Digo pode não acontecer porque da forma como é que foi usada. Por exemplo, se eu falo de cavalo, já é uma coisa que eu tenho certeza que não, pode não ser fácil aqui em Moçambique. Ok. Agora isso vamos deixar um pouco ao lado. Já temos corridas de cavalo em Moçambique. Temos corridas de cavalo. Corridas de cavalo. Alhamdulillah. Se não temos de cavalo, temos de moto já tem. Temos de carros também. Temos de carro, temos de moto, mas pronto, essas não são corridas que eu... Então, eu estava a dizer que todo tipo de jogo que lá existe aposta, esse jogo é haram. Então, este assunto, primeiro, nós temos que saber que o pensar de alguém que está a ganhar, o perder dele é demais do que o seu ganhar. Quer dizer, uma pessoa que ganha de uma forma ilícita, o seu perder é muito fácil e é muito estranho. A finalidade desta pessoa fica muito estranha. Temos, por exemplo, zonas que consumem juros, como aqui no nosso país. E o que acontece naquelas zonas que não consumem? Este assunto de riba. É que se você for a ver, o seu ver, acha que juro é ganhar mais. Mas de verdade, terras que admitem isso são as terras que mais causam dívidas e mais têm problemas do que aquelas terras que não admitem juros. Mas o seu ver acha que é uma coisa normal e estou a ganhar, mas o perder dele é mais do que aquele que levou o que lhe pertenceu. Então, da mesma forma, uma terra que sempre existe manifestações contra o governo, essas terras são terras com mais problemas. Este povo é um povo com mais confusões, mais problema na vida do povo, mais do que aquela terra que está calma, que nunca faz manifestações contra o governo. Então, você ao fazer aquela manifestação, ao ter aquele comportamento, você acha que eu estou a fazer isso para assustar para eu poder exatamente adquirir o que quero. Mas a sua pobreza é mais do que o que você pensava. Então, da mesma forma também, questões de você adquirir um certo valor a partir de uma via ilícita, a finalidade deste valor também fica uma finalidade estranha. Seja acabar totalmente essa riqueza, ou seja, você ter uma vida que você próprio já não se entende, não se percebe. Até o seu próprio corpo, o seu descanso, o seu descansar, o seu ser, o seu viver, o seu andar, tudo vir mudar em um segundo e achar que talvez alguém está a te perseguir. Esqueceu que você consumiu todo o corpo com uma coisa suja. Então, a finalidade disso tudo é a pobreza. A finalidade disso tudo que você ganhou de uma via ilícita é a pobreza. Seja a pobreza por acabar aquilo que você adquiriu, seja a pobreza do seu corpo. Quer dizer, você já tem aquilo que você tem, mas não sabe qual é a vantagem do seu dinheiro. Você já tem muito dinheiro, mas já não há vantagem, porque não há barca naquele dinheiro. Já não há vantagem naquele dinheiro. E ao gastar aquele valor, já para você acha como se fosse pá. Isso eu comprei o quê? Mas você já comprou algo de 5.000, mas o seu sentir acha que não, esse dinheiro não saiu só. Alguém talvez estava a andar atrás de mim, estava com drogas dele, coisas por aí sem sentido que você vai tirar como argumentos. Então, tudo isso através de nós adquirirmos algo haram e o fim dessa coisa haram será a calamidade na vida dessa tal pessoa, seja ele
ou então pessoas que estão atrás dele. Neste caso, em seu redor. a seu redor, exatamente. Mas no sentido aqueles que se beneficiam dele. Sim. Exatamente. E podem vir sofrer essas causas. O profeta disse que assim que você fizer, será feito o mesmo. Quer dizer, vai te acontecer algo contrário, fora daquilo que você esperava. Então, o que nós temos que fazer é que nós temos que mais estarmos mais ocupados na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, além de ser algo também que a sua essência é haram, mas também é algo que nos impede a recordarmos Allah subhanahu wa ta'ala, porque essas pessoas preferem mais tempo estarem ali, e o tempo em que eles saem ali antes de ganhar, já para ele tem preguiça até de sair para e recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala, fazer dhikr, fazer tahmid, fazer tasbih, fazer takbir, tudo isso aí, até salah. Então, isso tudo vira a ser pobreza na sua totalidade. No fim, ou cedo ou tarde, volta a ser pobreza mais do que a pobreza que você tinha. Porque você tinha pobreza antes, mas estava tranquilo. E agora terá riqueza, mas não estará tranquilo. Essa é a maior pobreza que você terá. Claro. E temos outra pergunta. Temos muitos tipos de jogos e nós queremos mencionar aqui alguns. Por exemplo, temos jogo de roleta, aquilo que eu mencionei que é uma roda, onde tem sorteios naquela roda, onde para aquela roda, é o sorteio que tens. E temos jogo de dados, como ludo, temos de tabuleiro, como dama, temos de pedrinhas, entre outros tipos de jogos que talvez podemos não conhecer. E usando esse tipo de jogos como simples passatempo ou divertimento, o Islã proíbe? Ou poderíamos chamar assim também de jogos de azar? Ok, aquilo que eu falei que se for que é um jogo que não foi mencionado, então tem que se referir, tem que se procurar os seus efeitos. Certo. Agora, se for um jogo que já foi mencionado, seu nome, então aí já é um assunto conhecido. Agora, então, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, temos aqui o Ludo, é um tipo de jogo. Vocês estão a ver? Certo. Ok. Por exemplo, vamos falar jogo de dados. Jogo de dados é haram. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man la'iba an-narda shir", quem brincar, divertir com assuntos de nard. Nard é o quê? Nard é dados. Então, partilhar dados. Faka'annama, essa pessoa é como se fosse, colocou o quê? Até que, antes de eu ir lá, dizer que havia um sheikh chamado Sha'bi. Então, alguns disseram que o Imam Sha'bi, ele jogava aquele jogo de xadrez. Jogo de xadrez, né? Xadrez. Exatamente, esse mesmo. Então, xadrez. Ele jogava esse jogo. Mas Ali bin Abi Talib, num certo dia, encontrou pessoas a jogarem esses jogos de dados. Então, ele disse: o que são esses ídolos aí? Quer dizer, o que são esses ídolos que vocês pararam aí? Que vocês estão a jogar? A partir desse hadith, alguns levaram que, essa questão de xadrez, como é que chamam? Xadrez é um jogo que exatamente é proibido. Mas pronto, na sua essência exatamente é um jogo proibido. Então, outro disse não. Esse perguntou, porque ele estava a admirar, porque não sabia o que era, exatamente. Então, pronto. Agora, quando falamos de jogos de dados, jogar dados, exatamente jogar dados é haram. Seja lá através de dinheiro, quer dizer, apostas, como não. Assim como passatempo. Assim como passatempo, porque isso já está mencionado. Isso já está mencionado. Isso é que não como alguém dizer cerveja. Dizer aquele que bebeu, mas não está embriagado e outro está embriagado. Mas o que interessa é que já beberam, porque isso já está mencionado. Apesar de que o efeito daquilo é a embriagação, mas o que acontece é que toda ela já está proibida. Então, seja você beber por divertimento, outro beber por festa, outro beber porque é músico, outro beber porque quer matar vergonha. Tudo isso aqui entra no mesmo saco. Então, se for mencionado o jogo, não tem se você faz em divertimento ou não. Porque já está proibido. Está proibido. Exato. Então, jogar dados é haram. Certo. E a última pergunta. Fazendo todos esses, ou alguns tipos destes jogos, seja por ignorância ou negligência,
fazendo por negligência ou ignorância. Qual pode ser o tratamento ou a finalidade dos bens adquiridos a partir dessas práticas, caso o indivíduo queira se arrepender? Fazendo por ignorância ou negligência? Ou negligência. Sim. Se faz por negligência é porque já sabe de que é haram. Certo. Se faz por ignorância é porque não sabe. Não sabe. Ok. Temos aqui dizer que bens adquiridos a partir de uma via ilícita vai depender o tipo desta prática. Se for que é riqueza haram, mas que veio de uma prática, a forma de como você adquiriu não levou algo de ninguém como roubo. Por exemplo, vamos supor que você não roubou aquilo tudo que é levar direito de alguém. Agora, mas isso talvez foi um certo combino vosso, apesar de ser um combino sujo. Como se fosse haram a riqueza que veio através de venda de bebida alcoólica, vender... Já que estamos no assunto de jogos de azar, a pergunta vem assim: fazendo todos esses tipos de jogos ou alguns, só desses jogos de azar, então você acumulou riqueza, tanta riqueza, e só veio a partir daquelas atividades. Pronto, eu estou a vir no geral, para alguém não dizer agora coisa X, porque não é riqueza a partir de coisa X. Então, eu estou para responder no geral. Sim, eu estava a dizer que aqui há dois grupos. Primeiro, aquela riqueza que você adquiriu por uma via ilícita. Você não arrancou ninguém, não roubou. Só que a via em si é uma via ilícita. A partir desses jogos, ou seja, aquilo que você, um valor que você vendeu o cão, também é haram você usar esse valor. Ou zina, depois foi dado, quer dizer, a mulher cruzou com alguém, depois lhe deu o seu vínculo. Mas também tem homens que recebem dinheiro quando fazem zina. Walillahi alhamdu, só que dizer que tudo aquilo que você adquiriu por uma via ilícita. Então, esta parte, o primeiro grupo, é dizer que você vai se arrepender. Vai se arrepender e a partir do seu tauba, então aquilo que você fez já está lavado. Onde é que está a prova disso? É que Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou questões de juros, disse quem terminar, quem deixar de fazer, fantaha falahu ma salaf. Fantaha falahu ma salaf. Essa pessoa terá o que passou. Será que quer dizer? Ele será apontado naqueles pecados que ele fez, mas ainda o que ele tem de riqueza continua. Wa amruhu ila Allah. O assunto dele está diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse que adquirir uma via ilícita certos bens, então essa pessoa vai se arrepender e ainda continua com a riqueza. Porque se for isso aí já não será só isso só. Você se calhar vai tirar toda a roupa e vai ficar no dizer que essa roupa também, essa calça, até a casa também você vai sair daquela casa. Porque não pode ser também outros bens também, porque se calhar também construiu outras coisas. Loja, banca, por aí. E o segundo grupo é aquela riqueza que você adquiriu a partir de direitos de pessoas. Aqui você vai devolver e vai fazer tauba. Certo. Exato, vai devolver e vai fazer tauba. Então, aqui temos dois grupos. Agora, tudo que foi adquirido através de jogos de azar, como é a pergunta, então, o que você vai fazer é fazer tauba e não voltar mais a fazer aquilo. E você terá naquilo que passou. Se Allah quiser, vai te perdoar. Se Allah quiser, vai te castigar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz sobre juros, fantaha, só terminar, falahu, mas terá o que passou. Significa, já está perdoado e continua a usar o que você tem, só que não continua. E quem voltar a fazer, Allah quando falou de juros, disse esses serão companheiros do Jahannam, que serão pessoas do Jahannam. Então, é exatamente essa forma que você, quando adquire riqueza a partir desses jogos, depois chegar a vez de se arrepender, não porque vai destruir a sua riqueza, mas sim vai fazer tauba e a partir de tauba será lavado exatamente o que você fez do erro. Não. Tá bom. Fica tipo uma pergunta ingênua, mas queremos trazer essa pergunta porque alguém pode ter a mesma dúvida que a nossa. Eu ganhei de uma aposta, comprei meu carro. Eu quero fazer arrependimento. Ouvi a resposta, mas é de insistência para saber se na verdade enquadra-se com aquilo que é o nosso pensamento a respeito disso. Comprei o meu carro para fazer com ele chapa. Com a intuição de eu quero, depois de ganhar, comprar meu carro.
me arrepender para aquele cara ficar a fazer dinheiro para mim. Se era essa a minha intenção. Se a intenção ser essa, então يحتاج إلى الاستغفار. Esse tipo de istighfar não é aceito, porque ele necessita o istighfar. Ele confia no istighfar. Sim. Exatamente. Então não é isso. Só aquela pessoa que fez, saber, não saber, já sabe que é pecado ou não sabe. Naquele momento ali, a vontade dele não é de adquirir depois de arrepender-se. Não, a vontade dele é, ou por negligência, ele tem que fazer aquilo. Dizer que, pá, eu já sei que isso aqui é haram, mas pronto, eu tenho que fazer. Outro diz, não, eu não sei. Então, esses dois aqui, depois de se arrependerem, continuam com a sua riqueza. Quanto a minha intenção for de eu, pronto, adquirir, depois daí deixar. E isso não se sabe também se Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar. Porque você necessita o istighfar. Quer dizer, a sua intenção é de ir se defender a partir daquele istighfar. E quem perdoa é Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre nós ninguém sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala te perdoou. Só os mortos que já encontraram, que foram prometidos, então eles já sabem que Allah me perdoou, porque eles já veem que estou no Jannah. Certo. Exatamente. E nós, muçulmanos, muitas das vezes se convencemos com aquela esperança que nós fomos prometidos, temos que ter esperança, mas mesmo assim temos que ter dúvida ao mesmo tempo. Quer dizer, nós não termos a total esperança que eu tenho que ficar de braços cruzados porque Allah me prometeu que Allah é misericordioso. Tudo bem. Esquecemos aquela parte até do castigo, que ele também é severo no castigo. Eu digo assim, Allah é perdoador. Allah sabe qual é a minha situação de vida. Quer dizer, se eu não jogar, não é de comer. Então, eu vou jogar Allahu Ghafurur Rahim. Não tenho como. Como é que é a situação deste indivíduo? Esse, como não licitou o pecado, continua a ser muçulmano. Primeiro ponto. Esse continua a ser muçulmano e a riqueza que ele está a consumir é haram. Só o que nós temos que ter é, quando é que nós vamos confiar que dia que eu já estou perdoado? Só depois de você morrer. Aí você vai confirmar que eu já estou perdoado. Porque já se vê, agora já vê, já está no Jannah. Agora, eu dizer que Allah é perdoador, só que essa é a minha forma de que eu consumir. A riqueza é haram. Nós ele consideramos como muçulmano. Porque ele é muçulmano, não cometeu shirk. Só está a adquirir riqueza haram. Mas, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, dia de Qiyamah, ninguém vai ir à frente. A não ser que seja à frente no sentido marcar seu passo. A não ser que seja perguntado 4 coisas. Dentre essas 4, disse, min aina iktasaba wa an malihi min aina iktasaba huwa fima anfaqa. Acerca da sua riqueza, onde é que adquiriu e onde é que gastou. De onde é que adquiriu essa riqueza e onde é que gastou. Então, significa a partir do seu ter, o seu gasto, tudo é contado. Agora, esta pessoa, neste momento em que ele está a cometer aquilo, ele continua pecador. No momento em que ele vai se arrepender, então Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar com a sua misericórdia, dependendo da sua misericórdia. Neste caso, Allah vai perdoar no dia em que ele adver que agora ele já está sério. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala ver que agora você está sério. Então, se você está sério, Allah subhanahu wa ta'ala vem, consegue ver a sua seriedade. Agora, no momento em que você está a adquirir aquilo, ganha pecado naquele momento. Agora, a intenção não pode ser dizer que vou fazer e depois vou me arrepender. Não. Só você dizer que eu faço isso pela fraqueza que tenho, por causa da fraqueza que tenho, aí já é outra coisa. Agora, dizer confiar o istighfar, então, isso é procurarmos destruição. Porque não sabemos se a partir dessa nossa vontade, aliás, a partir desse nosso desejo, se Allah subhanahu wa ta'ala vai nos perdoar ou não. Mas pronto, no momento em que você arrepende-se seriamente, com sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa por ver que agora ele já está com sinceridade. E se você arrepende-se dizer que vou me arrepender porque agora já ganhei, e Allah já sabe por que você agora já está se arrepender. Exatamente. Porque há se arrepender e há dizer que agora já chega, já tenho que arranjar a partir daquele dinheiro outra coisa, pronto, agora já estou outra vida. Pronto, isso tudo Allah subhanahu wa ta'ala consegue ver. E Allah repara os corações. Innahu alimun bidati sudur. Innahu alimun bidati sudur. Então, isso é mais ou menos dizermos que se a pessoa faz a confiar o istighfar, então essa pessoa yahtaj ila istighfar. Esse istighfar dele não vale. E se a pessoa faz, ele faz pela fraqueza que tem,
Então, no momento em que vai se arrepender, Allah subhanahu wa ta'ala, ele já irá ver exatamente o coração deste servo dele. Não. Jazakallah khair. Se nós esquecemos uma pergunta para aí, caro internauta, deixa nos comentários. Nós faremos chegar oportunamente e a resposta também seria entregue assim que as necessidades derem. E Sheikh, só para dar últimas considerações, para nós que somos muçulmanos, que em algum momento a procura do rizq e sustento cada dia mais está desafiador. A vida está cada dia mais desafiador. E nós recorremos a meios ilícitos para nós sustentarmos as nossas famílias. E isto pode afetar a nossa, quer dizer, a nossa realidade ou os nossos filhos, talvez trazendo impactos negativos para a vida. Não é uma pergunta direta, mas só apenas para dar essas considerações finais, não é? Foi só repetição. Dizia eu. Sim. Considerações finais para nós muçulmanos que achamos que a procura da vida, do rizq, está muito desafiador, não é? Então, que olhamos os meios ilícitos para nós sustentarmos a nossa família. Em algum momento, aqueles jogos facilitam por uma parte, não é? E isto pode trazer impactos na nossa família. Digo, impactos assim, visíveis, talvez o filho já assim, de deficiência já colar, doenças deste lado, aquilo. Tem alguma evidência nisto? O Shaitan, quando negou de fazer sajda, ele disse o quê? Quando Allah subhanahu wa ta'ala lhe perguntou, depois ele respondeu, e Allah subhanahu wa ta'ala lhe chutou, dizer que tem que sair. O Shaitan, ele disse, la ughwiyannahum ajma'in. Eu vou desviar todos eles. Vou desviar todos eles, e ele disse, excepto seus servos sinceros. Servos teus que terão sinceridade. Esses aí, eu não vou conseguir desviar. Significa, o próprio Shaitan já sabe que os que vão lhe seguir, que vão seguir a prática de Shaitan, são aqueles que ele diz, são aqueles que já desviou. Seja ele desviar o Shaitan, seja ser a partir do coração dessa tal pessoa, de induzir a esta prática. Ele sabia também de que, olha, aquelas pessoas que Allah deu firmeza, o Shaitan não há de conseguir. Para dizer que nós, se caímos no erro, já não é a causa, não é a razão de nós nos defendermos, porque essa situação que você tem, existem outros e pacientaram. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Essa é uma ayah. Outro ayah diz, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Essas duas ayahs aqui, Allah disse, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. No suratu Al-An'am, Allah disse, vocês não podem matar vossos filhos com o receio da pobreza. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Nós vamos dar rizq a vocês, assim como aos vossos filhos. No suratu Al-Isra, o ayah não está dessa forma. Disse, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Não podem matar vossos filhos por receio da pobreza. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Nós vamos dar rizq a eles, assim como a vós. Então, volto para essas duas frases aqui. Allah disse, نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Naquele ayah primeiro, Allah disse, vamos dar rizq a vocês e a eles. No outro ayah disse, vamos dar rizq a eles, vossos filhos, e a vocês. O que significa? Quer dizer, os primeiros momentos são os pais que dão os filhos. Nos últimos momentos, já os pais envelheceram, são os filhos já que dão os pais. Agora já os pais já envelheceram. Para dizer que todo momento o rizq de Allah está disponível. Allah subhanahu wa ta'ala disse, حَسِبَ النَّاسُ وَيُتْرَكُ وَيَقُولُ أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Será que pessoas, depois de dizerem que nós cremos em Allah, acham que serão deixadas sem serem examinadas? Isso nunca vai acontecer. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah disse, nós já examinamos os que passaram. Allah examinou os que passaram e conheceu quem era verdadeiro e conheceu quem era falso. Então, toda a vida nossa está dentro de testes. E esse assunto de nós não pacientarmos, primeiro, teste que vem de Allah subhanahu wa ta'ala.
Porque há momento que algo, quando acontece numa pessoa, é castigo, e há momento que algo, quando acontece numa pessoa, é teste. Vamos supor que uma pessoa piedosa, mas acontece-lhe algo, muita fome, muita coisa lá, é teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, uma pessoa de muitos prejuízos, quer dizer, é um maldoso, e acontecem coisas de gênero, essa pessoa aqui, isso é castigo. Vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, não há nenhum momento que nós vamos ter uma defesa de como dizermos que eu faço aquilo porque a vida está difícil. O que acontece? É que nós temos que lembrar aquela história, tempo de Dajjal. A comida estará com quem? A água estará com quem? Mas existirão sérios, sinceros, que não vão seguir aquela comida, que não vão seguir aquele Dajjal. Estarão sem comida, sem água. E esse tempo, e hoje, o tempo mais difícil será esse. Mas existirão os que vão salvar e aqueles que não vão salvar, que vão seguir a comida. Allah não vai dizer que, como você estava com muita fome, porque não é ele só. Existirão outros também que terão fome. Então, a partir daquela paciência, ele salvará. E a partir da impaciência, ele será castigado. Então, essa é a partir da nossa culpa. Mas o rizq de Allah já está espalhado. Allah disse: "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Vocês devem se espalhar na terra e procurarem daquilo que é a favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, nessa área, nós entendemos que nessa área Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que aí está cheio de rizq aí, e eu espalhei aqui na terra, todo lado você há de encontrar rizq lá. Então, e a responsabilidade está com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, não há nenhum momento que nós vamos dizer que isso é por causa de fecho, é por causa daquilo, estou com muita maçada de como ter rizq. Isso fechando, não só aí. Até mesmo nos ibadat, dia de Qiyam, existirão pessoas que vão aparecer que faziam 5 salah, não tinham braços, nem tinham pé, nem tinham pernas. Mas mesmo assim faziam salah, mas existirão pessoas que exatamente terão isso tudo completo, tudo isso, mas que não conseguiram aqui no dunya fazer salah. E ainda querem procurar razões, dizer que eu não rezo porque sou pobre. Mas existe pobre, não sou deficiente e reza. Então, para dizer que nós não temos nem sequer um caminho para nos defender daquilo que é a nossa fraqueza e a nossa preguiça, podermos passar naquele lugar que nós desconseguimos. Wallahu ilmu inda Allah. Mashallah, por hoje terminamos por aqui, com promessa de, inshallah, voltarmos aqui assim que as necessidades forem oportunas para nós. E deste lado, caro internauta, convidamos-lo para acompanhar os nossos programas, comentar naquilo que achar necessário, criticar aquilo que achar também necessário e dar sugestão e acréscimo naquilo que achar necessário, que deste lado vamos receber e vamos dar os seus devidos tratamentos. Sheikh, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.